Pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, hoje nosso último encontro aí, vocês vão prosseguir aí com os outros professores. Então, nós estamos finalizando o conteúdo de farmacologia e anatomia nesse dia de hoje. Eu quero agradecer aí a cada um de vocês pelo retorno, pela troca aí de aprendizagem. Foi um desafio grande a gente poder falar dessa forma, né, de uma forma remota. Para mim foi um desafio grande, porque eu estou acostumado a dar aula para os alunos, né, de forma presencial, e eu acredito que um dia ainda nos encontraremos aí. Quero dar um abraço em vocês e a gente lembrar desse momento que a gente está aí vivendo junto, momento de desafio, mas eu tenho certeza que nos encontraremos, pode ser que não na condição de professor-aluno, mas na condição aí de colegas de trabalho. Vamos nos encontrar aí nos hospitais pela vida e nos encontraremos também nos postos de saúde, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, eu quero agradecer nesse momento e aí a proposta da aula de hoje é a gente trabalhar a apostila que foi liberada lá na sala de vocês. Então, da apostila, pessoal, vocês vão pegar a partir da página 6. O conteúdo anterior está mais voltado para o técnico em enfermagem, mas a partir da página 6, a gente tem os conceitos que vocês vão precisar saber na atuação profissional de vocês. Então, pessoal, a farmacologia é uma definição, né? A gente já fez essa definição, mas é importante a gente frisar aí que a farmacologia é definida como uma ciência que estuda a natureza e a propriedade dos fármacos e principalmente a ação dos medicamentos. Então, a origem dos medicamentos. Pessoal, as origens dos medicamentos podem ser duas, né? Das fontes naturais ou das industrializadas, chamadas também de sintética. Então, as fontes naturais, a gente pode incluir as fontes que são do reino animal, do reino vegetal, mineral ou sintética, que são as industrializadas, onde elas são manipuladas para conseguir o efeito desejado. E aí, pessoal, os pesquisadores, passam a utilizar os conhecimentos tradicionais e químicos, ou seja, existe aí uma interface muito grande entre a química e a farmacologia na produção. Então, a química para desenvolver, fontes sintéticas com a vantagem de os fármacos quimicamente desenvolvidos serem desprovidos de impurezas geralmente encontradas nas substâncias naturais. Então, os medicamentos que são modificados aí, e que sinteticamente são produzidos, eles são o princípio ativo, de determinado. Por exemplo, a gente tem uma planta e aí dessa planta a gente tem diversos princípios ativos. A indústria farmacêutica vai isolar aquele princípio ativo que é importante e aí vai fazer a produção desse medicamento isolando aquilo que não presta, né? Então, pessoal, isso acontece aí com a produção. E as substâncias químicas são medicamentos que podem ser feitos sinteticamente por laboratórios. Exemplo, as sulfonaminas, a aspirina, são todas substâncias químicas, né? E os produtos de plantas, medicamentos que podem ser obtidos das folhas, podem ser obtidos das raízes, dos frutos e cascas de plantas. Exemplo, o ópio, que a gente tem a derivação do ópio, você cria a morfina, né? E os digitálicos também. Então, essas são as fontes aí que a gente tem para a produção dos medicamentos, pessoal. E aí na farmacoterapia a gente também passou por alguns conceitos aí. Então, é o uso dos medicamentos para quê, pessoal? Na prevenção, no tratamento, no diagnóstico e no controle de sinais e sintomas de doença, né? Que são aí as medidas paliativas. Mas para os medicamentos, eles são usados com essa finalidade: prevenir, tratar, diagnosticar e controlar sinais e sintomas das principais doenças, tá certo? E aí, pessoal, nós temos a ação do medicamento, que é a ação química, que pode ser profilática, ou seja, um efeito do medicamento para prevenção da doença, né, para o controle de sinais e sintomas das doenças também. Então, ela pode ser profilática, pode ser curativa, pode ser paliativa, como também pode ser diagnóstica. Então, um exemplo de cada aí. De maneira profilática, nós temos a vacina, por exemplo. De maneira curativa, nós temos os medicamentos aí
que são curativos, né? E a gente tem diversos medicamentos que você toma, eles são para curar, com finalidade de curar. A gente tem um exemplo aí, os antibióticos, né? De maneira paliativa, aí a gente tem uma série aí de medicamentos que são paliativos, ou seja, que não vão curar, mas vão fazer o controle dos sinais e sintomas. E aí a gente tem muitos medicamentos aí com essa finalidade. Nós vamos dar um exemplo de cada um deles aí, pessoal. Então, a droga, ela é qualquer agente químico que afeta as funções fisiológicas de modo específico. E o medicamento é a droga que é usada para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E o que é o princípio ativo? É o componente, né, de uma mistura, é a forma farmacêutica, é o responsável pelo efeito farmacológico. Então, todos os medicamentos, pessoal, ele tem um princípio ativo e a gente trabalhou aí na nossa última aula esses princípios aí. E aí nós temos de modo profilático aí, um exemplo deles, os medicamentos que têm ação, né, preventiva contra as doenças. Por exemplo, as vacinas, né, que eu falei com vocês aí. Os tratamentos curativos, né, a gente tem um exemplo antibiótico, que é 100% aí eficaz contra as bactérias, né, então são para efeito terapêutico ou curativo. E nós temos os paliativos. Os paliativos nós temos como exemplo aí os antihipertensivos, por exemplo, que vão diminuir a pressão arterial. A gente sabe que a pressão arterial primária, ela não tem cura. Então, a hipertensão arterial primária, ela não tem cura. Então, a pessoa vai tomar e fazer uso daqueles medicamentos para o resto da vida. Então, ele vai atuar de que maneira, pessoal? Diminuindo esses sinais e sintomas, né? Prevenindo aí um aumento da pressão que pode provocar doenças como o AVC, por exemplo. Então, nós temos aí esses exemplos. E diagnóstico, nós temos os contrastes, né? Então, os contrastes são medicamentos que, associados aos exames radiográficos, auxiliam em diagnóstico de patologias. Então, quando a pessoa vai fazer determinado exame, vou dar um exemplo aqui da angiotomografia, por exemplo, é injetado uma quantidade de contraste e é utilizado aí, é como se fosse um fármaco com a finalidade diagnóstica. Então, os medicamentos, pessoal, podem ser usados para que forma? Profilática, terapêutica, paliativa ou diagnóstica, tá certo? Então, essas são as principais funções aí dos medicamentos. E a ação dos medicamentos? A medicação, ela age no local onde ela é administrada, sem passar pela corrente sanguínea, né? Então, nós temos aí um exemplo, as pomadas e o colírios. São medicamentos de ação local, né? E nós temos os medicamentos que são de ação sistêmica. Significa que a medicação ela é primeiramente absorvida, depois ela entra na corrente sanguínea para atuar no local de ação desejado. Então, a ação dos medicamentos, pessoal, ela pode ser local ou sistêmica, tá certo? Então, como pode ser a atuação do medicamento de ação local ou sistêmica? Ação local, uma pomada é um exemplo, né? Usamos aí o diclofenaco, o dietilamônio, por exemplo. Vou fazer o uso para aliviar a minha dor local. Então, esse medicamento não foi metabolizado na corrente sanguínea, foi no local. O colírio, né? A mesma forma, ele vai ser metabolizado naquele local. E a gente tem diversos outros medicamentos aí de ação local, pessoal, né? E aí nós temos os medicamentos de ação sistêmica, esses vão ser absorvidos, vão ser metabolizados e depois irão para a corrente sanguínea. E aí ele vai fazer a ação desejada, tá certo? A farmacodinâmica, né? Estuda o mecanismo de ação do fármaco. Há dois tipos de ação de um medicamento, ação local. Tá repetindo, né, aí, pessoal. Na verdade, a farmacodinâmica é aquilo que a gente acabou de explicar, né? A farmacodinâmica ela pode acontecer por ação local ou por ação sistêmica, tá certo? Agora, a classificação dos medicamentos, pessoal. Os medicamentos, eles podem ser classificados, né, como antibióticos, né? E a gente vai falar aí sobre cada grupo dos medicamentos que a gente já falou na aula anterior, mas a gente vai estar reforçando aí através da apostila.
Então vamos começar aí pelos antibióticos. Então os antibióticos são medicamentos que inibem ou anulam o crescimento das bactérias. Então, pessoal, os antibióticos são utilizados para bactérias. Isso é muito importante a gente saber, porque aí ocorrem muitos erros aí que a gente vê, a pessoa está tratando um vírus através de antibiótico. A gente sabe que os antibióticos são para inibir ou anular o crescimento de bactérias, e não de vírus, nem de protozoários, nem de fungos, né? Então, os antibióticos são para matar bactérias, não são ativos contra vírus, igual a gente está vendo aí que está escrito, que causam doenças como a gripe, constipação, bronquite aguda. Então, essas infecções virais geralmente são de resolução espontânea e não exigem tratamento com antibiótico. O primeiro antibiótico, né, a penicilina, ela foi descoberta aí por Alexander Fleming em 1928, né? E existem dois tipos de antibióticos: antibióticos com estreito espectro de ação e os antibióticos com largo espectro de ação. Então, os com estreito espectro de ação, esses são antibióticos ativos contra bactérias específicas. Então, são prescritos quando a bactéria que causa a infecção ela é conhecida. Então, se você sabe que tipo de bactéria que está atuando, você vai usar esse de estreito espectro de ação. Então, o fato desses antibióticos serem menos ativos contra as bactérias comensais e saprófitas do organismo humano, que são protetores e inofensivos, constitui uma vantagem relativamente aos antibióticos de largo espectro. Então, esses antibióticos, pessoal, são menos lesivos, que a gente sabe que os medicamentos antibióticos, a gente tem ação aí, ele pode atuar contra diversas bactérias, inclusive com as bactérias boas que convivem no nosso organismo. Então, os medicamentos antibióticos de largo espectro, ele vai atuar contra todo tipo de bactéria. E os de curto, né, espectro, ou seja, de estreito espectro, ele vai atuar contra bactérias específicas, tá certo? Então, esses antibióticos são ativos contra um maior número de bactérias. São usados quando não se conhece qual bactéria que está a causar a infecção, ou quando essa é causada por diversas bactérias. Infelizmente, também eliminaram mais bactérias protetoras ou inofensivas do que os antibióticos de estreito espectro, aquilo que a gente falou. Então, ambos os tipos de antibiótico podem causar efeitos secundários, como reações alérgicas, diarreia ou dor no estômago, porque a gente sabe que no nosso sistema gastrointestinal nós temos bactérias boas, e aí com a morte dessas bactérias pela ação dos antibióticos, pode provocar aí a diarreia. Aliás, é muito comum, tá, pessoal? Principalmente em criança, o uso prolongado do antibiótico provocar diarreia. Isso é muito comum acontecer. Os antimicóticos, pessoal, já tem no próprio nome, né? Contra a micose. Então, os fármacos antimicóticos ou antifúngicos podem ser aplicados diretamente na zona onde se desenvolve uma infecção por fungo, na pele ou em outra superfície, como a vagina ou o interior da boca, e pode também ser administrado por via oral ou injetados. Então, nós temos uma série de antimicóticos aí, geralmente fluconazol, miconazol, enfim, uma série aí de antifúngicos ou antimicóticos que podem ser usados através de pomadas, né? E aí a gente pode ser ou através de pomadas para ação local ou através por via oral. Então, alguns medicamentos antimicóticos eles podem ser usados e geralmente são usados em associação. Geralmente, quando a gente tem uma quantidade de fungo muito grande, usa-se os medicamentos sistêmico e usa o medicamento de ação local. Então, usa-se uma pomada onde a gente tem um fungo, é muito comum acontecer aí, por exemplo, a candidíase, né? E aí você faz o uso do medicamento oral e o medicamento através de pomada para combater ali aquele fungo. Então, os antimicóticos, os antivirais, pessoal. Os antivirais, o antiviral é uma classe de medicamentos usado especificamente para tratar infecções virais. Como os antibióticos para as bactérias, os antivirais específicos são usados para vírus específicos, né? Podem também ser
se distinguir, né, em viricidas que desativam partículas do vírus fora do corpo e atuam em evento específico da replicação viral. A maioria dos antivirais disponíveis atualmente para lidar com o HIV, né, o vírus da herpes B, C, influenza A, influenza B, mas cientistas querem entender o alcance dos antivirais para outras famílias de patógenos. Então a gente pode dizer aí, pessoal, hoje, sem sombra de dúvidas, os antivirais mais conhecidos aí e maior resolutividade são os antivirais para o tratamento do HIV, né? São medicamentos aí que são capazes de impedir aí a replicação do vírus, né? Então, esses são os antivirais mais conhecidos. A gente sabe que vírus é muito difícil. Os medicamentos para as gripes, ultimamente tem se usado mais as vacinas, ou seja, de maneira profilática, tem sido mais resolutivo aí a ação dos antivirais. Então, de forma profilática, através das vacinas contra a influenza, a gente sabe aí que tem contra a influenza A, influenza B, H1N1. Então, esses antivirais através da vacina são mais efetivos que os medicamentos propriamente dito, tá certo? Então, falando dos antivirais, temos aí os antiparasitários. Os antiparasitários ele é um grupo de medicamento que combate ou controla as doenças parasitárias, também chamadas de verminoses. Então, nós temos aí os antiparasitários, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar essa primeira parte da nossa aula e daqui a pouco a gente volta falando, continuando aí nossa aula para a segunda parte, tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouco.